sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado, por dentro das novidades. E, claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes, como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos, com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos comigo. Falando em esportes a partir de agora até meio-dia, com o timaço de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Anunciado como novo técnico do Guarani, Hélio Cizenando comanda o seu primeiro treino nesta quinta. O treinador será apresentado oficialmente hoje às 2h30 da tarde. Cicinho rescinde com o Guarani e encerra a passagem no Brinco. Bugre vai em busca de novo lateral direito no mercado. Atlético Goianiense vence o Gazim por 1-0 e será adversário da Ponte na quarta fase da Copa do Brasil. Macaca enfrenta o Dragão no meio da próxima semana no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. Data ainda será confirmada. Em jogo treino realizado na tarde de ontem, Ponte derrotou o Sub-23 do Paulínia por 5-0. Brandão marcou 4 vezes e David da Hora completou a goleada. Em noite de reencontros do Maracanã, Flamengo de Léo Jardim derrota o Cruzeiro de Tite por 2-0. Pedro e Carrascal marcaram os gols da vitória rubro-negra. Coritiba surpreende, vence o Corinthians por 2-0 em Itaquera e entra no G5 do Brasileirão. Timão teve a posse de bola, mas não conseguiu levar perigo à meta do Coxa. Vini Júnior perde pênalti, mas Valverde brilha e garante vitória do Real Madrid sobre o City na Liga dos Campeões. Meio-campista uruguaio marcou os 3 gols da equipe merengue no Santiago Bernabéu pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions. Rádio Bandeirantes. 97102-1493 é o WhatsApp à sua disposição. Estou aguardando a sua mensagem de texto pelo WhatsApp e também de texto pelo YouTube. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Participe, mande a sua pergunta que já o Carlos Henrique manda pro ar para você. Nossa área na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br.
Eu sou o Mário Gatinho, o primeiro hospital infantil público de Campinas. Até agora já fizemos mais de 200 mil atendimentos. Eu sou um dos 16 espaços do amanhã e agora tem vaga para 100% das crianças. Eu sou o Taquaralzinho, um dos 553 espaços infantis de Campinas. E eu sou o Cauê e adoro crescer em Campinas. Quando a infância vai bem, o futuro vai ainda melhor. Prefeitura de Campinas. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Brasileiro. Ontem, no prosseguimento da quinta rodada, jogando em São Paulo, na Neoquímica Arena, o Corinthians foi derrotado para o Coritiba pelo placar de 2-0. Ontem também, o Flamengo venceu o Cruzeiro, mesmo placar 2-0. Tivemos ainda um empate entre Vitória e Bahia, o Atlético Mineiro vencendo o Inter por 1-0 e na terça-feira, Mirassol e Santos empataram por 2-2. Hoje tem Remo e Fluminense às 7h, 7h30 Vasco e Palmeiras, 8h, São Paulo e Chapecoense, 9h30 Grêmio e Red Bull Bragantino. São os jogos desta quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem também tivemos mais classificados para a quarta fase da Copa do Brasil, como por exemplo o Atlético Goianiense, que jogando em Porto Velho, Rondônia, venceu o time da casa pelo placar de 1-0. O Atlético será o adversário da Ponte Preta na quarta fase da competição nacional. O jogo será realizado já no próximo meio de semana, comando do time de Goiânia. Ontem também nós tivemos a goleada do Nova Iguaçu 4-0 para cima do Castanhal, que havia eliminado o Guarani. Quem também se classificou foi o Volta Redonda, que nos pênaltis eliminou o América de Natal 5-3, após empate no tempo normal por 0-0. Fortaleza também está garantido na próxima fase, derrotou o Manauara por 1-0. O Maringá venceu o Uberlândia pelo placar de 3-2. O Goiás venceu o Fluminense do Piauí por 3-0. O Atlético, primeiro adversário da Ponte na Série B, eliminou o Ipiranga 2-0. Tivemos ainda a classificação do Confiança 2-0 para cima do Tombense. O Jacuipense derrotou o Santa Catarina por 1-0 e se classificou, assim como também o Paysandu, que derrotou a Portuguesa Carioca por 1-0. Aliás, o Papão será o adversário da Portuguesa Paulista na próxima fase. O Londrina também se classificou, 5-4 para cima do Manaus nos pênaltis. Hoje é a definição dos demais classificados. Tem Madureira e Águia de Marabá, Vila Nova e Operário do Mato Grosso do Sul, Maranhão, primeiro adversário do Guarani na Série C, encarando o Ceará, além de Souza da Paraíba e CRB, Operário e Capital, Amazonas e Figueirense, Misto e Novo Horizontino, Barra e América Mineiro, Tunaluso e Juventude, além de Sport e Anápolis. A melhor internet do estado de São Paulo, agora com a maior cobertura 4G e 5G do Brasil. Chegou o Desktop Mais, 600 MB de internet residencial, mais 15 GB no celular por R$ 129,99 por mês. WhatsApp, Waze e ligações ilimitadas no celular. Internet para casa e celular no mesmo plano. Assine já, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Antes dos nossos queridos ouvintes, Desktop, internet 100% fibra ótica, para começar 26 com tudo. Desktop.com.br, Desktop, sempre a seu lado. Vamos lá. Vamos atender aqui o Hermenegildo Neto, vamos torcer para o técnico Hélio dar certo. Carlos Alberto Silva deu certo anos atrás, ele era técnico da Caldense. Tá bom, tá registrado. Que é política. CH, qual horário e data do jogo da Ponte na Copa do Brasil? Marcel Grota, ainda não saiu, tá? Vai ser na semana que vem. Data e horário, você acompanha a programação da Bandeirantes, que já já você vai ficar sabendo. Beleza? Um abraço para você, Marcel. Qual o critério da Copa do Brasil para decidir mando de jogo? Por que o jogo da Ponte será em Goiás e não em Campinas? A partir de qual fase tem jogo de ida e volta? Leonardo do Jardim Proença. A história do mando é ranking. Isso é muito claro, tá bom? Um abraço, Leonardo do Jardim Proença. Obrigado pela mensagem. Nosso futebol brasileiro está cada vez mais pobre de jogadores bons e com seriedade.
Vejo com muita frequência goleiros fazendo lambanças e jogadores cobrando pênalti com muita frescura e sem nenhum respeito com o time ao qual representa. Luizão do Dick que manda mensagem. Existe um detalhe importante que é o que está acontecendo no futebol já faz tempo. Tem a história do modismo, né? A história da paradinha, aquele jeitão, é todo mundo copiando o Neymar batendo pênalti. Nem todo mundo tem a precisão de bater na bola que ele tem. Muito bem. E sobre os goleiros fazendo lambanças, também é modismo. Agora todo mundo quer sair jogando com o goleiro, inclusive. E nem todo goleiro tem característica de precisão nos passes. Por isso, as lambanças. Sega, você consegue explicar qual a vantagem de se pagar salário de jogador folclórico? Não entendi. A Ponte no passado tinha Papa Faye. Hoje tem uma escolinha de futebol nos Estados Unidos. O Guarani tem o Takahashi. Vários treinadores, ele nunca entra em campo. Qual a vantagem de gastar dinheiro com isso? Paulo Neves, mas será que gasta dinheiro? Será que não é intercâmbio? Eu te conheço, não é? Você acompanha, Paulo Neves, todos os dias o nosso programa aqui e sabe o que eu penso, por exemplo, o que eu pensava do Papa Faye e o que eu penso do Takahashi. Então, se tiver custando, é um custo que eu não teria. Abraço. Meu amigo Carlos Henrique, tudo bem? Tudo bem. Você gostou da contratação do técnico do Guarani? Eu gostei, vai dar liga. Abraços. Pico, do Cambuí. Pico, eu gostei sim, cara. Eu acho que é uma solução que cabe dentro do bolso do Guarani. O Hélio fez um trabalho muito sólido no Capivariano e ele pode sim dar esse passo maior na carreira e dar resultados. Agora, precisa dar condição de trabalho para ele, né? E a condição é que esse time do Guarani precisa de reforço. Se quiser fazer uma Série C com mais tranquilidade, né? Gostaria de saber da equipe se com esses atacantes que o Guarani tem no momento é possível acesso. Rogério de Hortolândia. Possível é, né? Mas se eu tivesse na administração, eu traria mais 2 pelo menos, tá? Porque tem alguns aí que... Parede, Maranhão, Herbert, apesar do gol lá no derby, são jogadores que até agora, na minha opinião, não entregaram aquilo que deles se espera. É o Batata de Rio Preto, agora subiu a margem da régua na Copa do Brasil. E a Ponte que se cuide com esse futebolzinho pífio que vem apresentando. Abraço, mas Batata tá muito cedo, né, cara? Tem que aguardar um pouco o trabalho do Rodrigo engrenar. Por mim, a primeira ação desse treinador do Corinthians era fazer esses jogadores assistirem o VT Castanhal e Nova Iguaçu. Nova Iguaçu meteu 4-0 para cima do Castanhal, que eliminou o Guarani. Só para saberem de novo o quanto que eles fizeram a torcida passar vergonha e ainda tiraram uma grana boa dos cofres bugrinos. Perna. Isso aí. Que timaço o Guarani perdeu na Copa do Brasil, hein? Levou de 4 em seus próprios domínios. Como é que pode? Catelli, seu futebol, né? A Copa do Brasil vai afunilando e ficando mais difícil que a macaca passe por esse Atlético Goianiense e arrecade mais. Verdade, Valnei. Verdade. Mas vai ser difícil, hein? Ontem assisti o jogo Gazinha Atlético Goianiense. Jogo fraco. A Ponte tem condições de avançar. Copa do Brasil, mando de campo e ranking, mas depois a terceira fase, sorteio. Tandy Negrão escrevendo aqui pra gente. Em Campinas, 11h44 agora. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Pedro Piscinato. Fala, CH, o Guarani finalmente tem um novo técnico. 13 dias após a demissão do treinador Matheus Costa, depois da eliminação do Bugre na Copa do Brasil para a equipe do Castanhal nos pênaltis, a diretoria bugrina anunciou Hélio Cizenando como novo comandante do Bugre para a sequência da temporada. O Hélio, que é nascido aqui mesmo em Campinas, tem 55 anos de idade e estava no Capivariano desde 2021. Por lá, ele conquistou 2 acessos e 2 títulos, o da Série A3 de 2024
e também da Série A2 de 2025 e neste ano fez também uma grande campanha com a equipe de Capivari no Paulistão, levou a equipe do interior até as quartas de final e acabou sendo eliminado para o Palmeiras, atual campeão do estado. Na última conversa que o Hélio teve com a nossa equipe na tela da Band, no programa Os Donos da Bola, ele já havia revelado esse desejo de dar um passo maior na carreira, assumir um desafio a nível nacional e agora foi procurado pelo Guarani, prontamente aceitou a proposta do Bugre e será apresentado no início da tarde de hoje no estádio Brinco de Ouro. E agora a expectativa é que com a chegada do Hélio, o Guarani volte ao mercado para reforçar o seu elenco. Até o momento, apenas uma contratação feita pelo Carlos Frontini, novo executivo de futebol do Bugre. Apenas o Edson, zagueiro, revelado pela Ponte Preta, tem 23 anos, foi a única contratação do Bugre até este momento. E o Guarani ainda busca um lateral direito, um volante, um meia e um atacante. Uma informação que eu trouxe ontem com exclusividade no Esporte em Debate, esse lateral direito pode ser o Diogo Matheus. O Guarani tem interesse em repatriar o lateral direito, que defendeu o Bugre por mais de 100 jogos entre 2021 e 2024, estava no Capivariano com o Hélio Cizenando e pode pintar aí de volta ao Brinco de Ouro. Por falar em lateral direito, ontem à tarde também saiu a rescisão do Cicinho com o Bugre. O jogador não estava mais nos planos do departamento de futebol, não seria utilizado na Série C e aí ambas as partes acertaram essa rescisão de contrato. É bem verdade, acabaria já no final do mês o contrato do Cicinho, mas anteciparam o fim desse vínculo entre ambas as partes e agora o Cicinho fica livre para assinar com outra equipe, CH. Obrigado, Pedro. Obrigado aí pelas informações. Eu trouxe aqui uma informação errada. Nesta quarta fase de Copa do Brasil, que a Ponte se credenciou para jogar contra o Atlético Goianiense, não é ranking não, é sorteio. E por sorteio o Atlético Goianiense vai receber a Ponte na semana que vem em data e horário ainda a ser definido. 11h48, chegando o Gleger Zorzin para falar do Guarani. Fala, Gleger, bom dia. Oi, CH, bom dia para você, bom dia para o amigo ligado na Bandeirantes, aqui no programa Nossa Área, a maior audiência do rádio brasileiro. Olha, CH, muitos amigos aí que estão ligados aí no programa Nossa Área, um abraço a todos também, porque sem dúvida nenhuma, e é importante, viu? É importante a galera que está ouvindo ir lá. Claro, Rádio Bandeirantes, tem pelo YouTube também. Vai lá no YouTube, manda um joinha, ativa as notificações, né? E sem dúvida nenhuma, o Nossa Área crescendo a cada dia. Parabéns, viu, CH? Para falar do Guarani, que tem agora novo treinador, né, CH? O Hélio Cizenando acabou chegando aí, já deu preleção para a galera, já conversou com o elenco. Importante isso. Acho que é importante, nós falávamos muito sobre isso, sobre o Guarani anunciar o treinador, e diante dos nomes que foram anunciados, eu acho que o Guarani acerta, é claro. A gente sabe da responsabilidade que é para esse novo treinador, é um treinador que fez um excelente trabalho no Capivariano, mas não dá para a gente ficar aqui agora, viu, CH, fazendo um comparativo com aquilo que ele fez lá no time de Capivari e do que ele tem que fazer aqui no Guarani. A gente sabe que é totalmente diferente. A responsabilidade é totalmente fora de contestação. Então, assim, o Guarani precisa buscar o acesso. A gente sabe que a partir do ano que vem a Série C fica ainda mais difícil e o Guarani precisa voltar rapidamente à Série B. E tá aí, tem um elenco onde o Hélio aparentemente vai conhecer melhor agora, mais a fundo desse elenco, tentar montar um time forte, porque elenco, a gente sabe que o Guarani, apesar de achar que precisa ainda de algumas peças, já está montado, já está pronto, e ele, claro, precisa só achar a melhor formação. Então tá aí, trabalho pro Hélio, e eu vou dizer o seguinte, hein, que a diretoria dê todo o respaldo para ele, porque sem dúvida nenhuma é um grande profissional, ótima pessoa, e já mostrou isso no futebol, principalmente aqui da região, que tem capacidade e competência. Beleza, Gleger. Você que está aí no YouTube, dá um clique pra gente aí, dá um joinha, por favor, ajuda a página da Rádio Bandeirantes, tá bom? Deixa eu atender aqui o Geraldo Chagas, espero que a Ponte chegue na final da Copa do Brasil. Ela já esteve nas quartas de final da competição.
O Jacir, bom dia, Ponte Pretanos. O Bruno Vanini, o Bugre precisa focar em contratar um meia e um atacante urgente. O Takahashi, escreve o Onivaldo Bueno, merece uma chance. Quem sabe o novo técnico tem esse olhar. O Bruno Trovanini, isso aí, o Japa não dá, já teve chance, respondendo aqui no chat. O Marcelo Vieira, Ponte passará pelo Atlético Goianiense. E o Jacir escreve, Brandão, jogador de área. Em Campinas, 11h51 agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Acionando Pedro Piscinato. Fala, CH. Após a classificação na terça-feira diante do Guarani de Bagé, ontem no CT do Jardim Olina, os jogadores que não participaram da partida pela Copa do Brasil ou que entraram no decorrer do segundo tempo realizaram um amistoso, um jogo-treino contra a equipe sub-23 do Paulínia e a Ponte Preta venceu por 5-0. O centroavante Brandão marcou 4 gols e o 5º gol da Macaca foi marcado pelo David da Hora. Essa atividade serviu para o técnico Rodrigo Santana observar melhor esses jogadores que não foram convocados para o duelo ou que ficaram no banco de reservas ou, como eu disse, entraram no decorrer do jogo. E falando sobre o elenco da Ponte Preta, na coletiva de imprensa após a classificação da Macaca na Copa do Brasil, o técnico Rodrigo Santana respondeu uma pergunta a respeito do elenco e o que ele pôde observar, quais as carências que esse elenco da Ponte Preta tem no momento. Em relação ao elenco, eu precisava observá-los em jogo valendo 3 pontos. Treino é uma coisa, jogo-treino não tem tanta pressão, e num jogo que o único resultado era a vitória, eu acho que a gente consegue ter um parâmetro melhor para conversar com a diretoria. Porque tá difícil o mercado, por mais que a diretoria esteja trabalhando muito, e tá, a gente sabe que tá difícil buscar as peças. Eu acho que o futebol tá muito caro hoje em dia, a concorrência é muito grande, mas a gente está vendo algumas opções que era nosso plano A, que no momento estava escolhendo uma coisa melhor na cabeça deles, hoje eles já estão enxergando a Ponte Preta com uns olhos melhores, E com esse resultado eu acho que ajuda a atrair melhores jogadores, retornar a vencer e tal. Então a gente espera aí mais 2, 3 rodadas para a gente poder fazer uma análise melhor dos jogadores, Até esse momento, a Ponte Preta acertou as contratações de 10 reforços. Amanhã, o lateral direito Thales será apresentado no CT do Jardim Olina, estava no Vila Nova e chega para compor o elenco da Macaca para a sequência da temporada. E ontem à noite, a Ponte Preta também tomou conhecimento do seu adversário da 4ª fase da Copa do Brasil. A Macaca vai encarar o Atlético Goianiense fora de casa, partida que já acontece na semana que vem, entre terça e quinta-feira, CH. Legal, um abraço para o Colombini aqui do Taquaral, que está revoltado com o Guarani na Copa do Brasil. Castanhal tomou 4-0. Gostaria de entrar em contato com o responsável pela gestão comercial, Lucas Carlos Batista, tá bom? À tarde ele está aqui, se você clicar, mandar, ele vai te responder na hora, tá? Ponte passa pelo Atlético Goianiense. Abraços para toda a equipe. É o Eduardo de Ilhéus, Bahia. Um abraço, Eduardo. E agora comentando o Gleger Zorzin. Oi, CH. Ponte Preta que já conheceu o seu adversário da Copa do Brasil, o Atlético Goianiense. Era muito pouco provável que a equipe do Gazin conquistasse a vaga. O Atlético Goianiense, a gente sabe, um time tradicional, um time que disputa aí divisões de acesso, principalmente no Brasileiro. Então, tá aí o Atlético Goianiense, o próximo adversário da Macaca. Também venceu o seu jogo por 1-0 e o jogo vai ser lá em Goiânia, provavelmente na próxima semana. Então, mais um compromisso para o time ponte pretano, viu, CH? E olha, se você me perguntar quem é o favorito, claro, o time goiano joga em casa, o time goiano já está um pouco mais estruturado na parte tática e técnica, física também, dá para se dizer, a Ponte ainda montando o seu elenco, mas é um jogo de mata, não dá para dizer se tem ou não um favorito.
O que a Ponte tem que fazer é ir para lá, jogar um futebol competitivo, jogar um futebol de muita concentração, de muita entrega, que é a cara do time pontepretano. E o Rodrigo, né, fazer alguns ajustes que ele detectou aí, tanto para problema quanto para coisa boa, tá? Para que ele possa ajustar e a Ponte possa trazer e passar de fase novamente na Copa do Brasil. Seria maravilhoso nos dois aspectos, né, CH? Para o lado da confiança e, sem dúvida nenhuma, para aquilo que a Ponte precisa muito, que é o lado financeiro. Carlos Henrique. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o campeão paulista Palmeiras, que volta a campo hoje pelo Campeonato Brasileiro. O Verdão, que aliás é o líder da competição, vai até o Rio de Janeiro pegar o Vasco da Gama. A bola rola às 7h30 da noite em São Januário. O provável Vasco com Léo Jardim, Paulo Henrique, Robert Renan, Cuesta e Lucas Piton, Cauã Barros, Thiago Mendes e Tietê, Nuno Moreira, David e Andrés Gomes. Vai ser a estreia ou a reestreia de Renato Gaúcho no comando técnico do time Cruz Maltino. Já o provável Palmeiras do Abel Ferreira, com Carlos Miguel no gol, Giai, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez, Marlon Freitas, Andrés Pereira, Arias e Alain, Flaco Lopes e Sossá. Apita o jogo Sávio Pereira Sampaio. O árbitro de vídeo será Diego Pombo Lopes, da Bahia. Hoje, 7h30 da noite, a bola rola pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Tem Vasco e Palmeiras em São Januário. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. O Mercado Municipal de Campinas já registra aumento nas vendas de peixes neste começo de março. O crescimento acontece por causa da Quaresma, que é o período religioso que antecede a Páscoa. Os comerciantes do Mercadão esperam que as vendas de pescados aumentem até 40% até a Semana Santa, que neste ano será celebrada no dia 5 de abril. Segundo os vendedores, o movimento começou a crescer na primeira semana do mês e deve aumentar ainda mais conforme a Páscoa se aproxima. Isso acontece porque muitas famílias trocam a carne vermelha por peixe durante a Quaresma, tradição comum entre os católicos. Entre os pescados mais procurados estão sardinha, pacu, corvina, tilápia, filé de tilápia, filé de salmão e merluza. A expectativa é que a Páscoa movimente cerca de 377 milhões de reais na economia da região metropolitana de Campinas, de acordo com a Associação Comercial e Industrial aqui de Campinas. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência.